Ok, olá. Hoje vamos para mais uma aula de língua portuguesa, falando sobre as particularidades do texto literário. Lá você sabe qual é a diferença entre o texto literário e o texto não literário? Nós já falamos sobre isso e vamos retomar alguns conceitos, algumas ideias que já havíamos trabalhado anteriormente. Então, vamos primeiro fazer a relação entre o texto literário e o não literário. O que é preciso considerar? O texto literário tem uma dimensão estética, ela é plurissignificativa e é muito dinâmica. Possibilita a criação de novas relações de sentido e predomina a função poética da linguagem. Isso nós já estudamos, que é só para fazer uma revisão. Também é um espaço relevante de reflexão sobre a realidade, envolvendo um processo de recriação lúdica dessa realidade. Nós nos remetemos na aula anterior a Aristóteles, né, que fez essa classificação, essa conceituação da literatura como sendo a arte da mímese, né, a imitação da realidade, a imitação da vida, né? Seria uma arte que imita a vida a partir das palavras, né? Usando o jogo das palavras. Então, o texto literário tem essa particularidade. Ele recria a realidade de uma forma lúdica, de uma forma divertida. Já o texto não literário, as relações são mais restritas. A necessidade básica, né, do uso dos textos literários é a informação. Portanto, usa uma linguagem objetiva, uma linguagem direta, né, no processo de documentação da realidade. Não é uma imitação, é a documentação. E predomina a função referencial da linguagem, né, e que promove a interação entre os indivíduos com predomínio de outras funções também, mas sempre voltado para a informatividade. Na produção do texto literário, a gente sabe que implica algumas questões, como a valorização da forma, a reflexão sobre o real, a reconstrução da linguagem, a plurissignificação, a intangibilidade da organização linguística. A gente vai detalhar isso mais à frente para que você compreenda direitinho o que significa cada uma dessas ações, digamos assim, dentro do trabalho de produção do texto literário. Primeiro vamos falar da valorização da forma. O uso literário da língua caracteriza-se por um cuidado especial com a forma. Não que o texto não literário não se preocupe com a forma, se preocupa também, mas essa é uma preocupação central do texto não literário, do texto literário, é trabalhar a forma em primeiro lugar. Como vai fazer o jogo com as palavras, né? Para que dentro do sistema linguístico possa se oferecer diferentes planos, diferentes modos, né? Uma palavra só pode significar 1 milhão de significados. Então, a escolha do léxico, a maneira como organizamos as palavras e os significados que damos a essas palavras é a valorização da forma em si no trabalho de artístico, né, com o texto que é literário. Então, não é o tema, mas sim a maneira como ele é explorado formalmente. Quer dizer, nós podemos trabalhar um mesmo assunto em um texto que tem a função não literária e um texto que tem a função literária. Nós vamos ter maneiras completamente diferentes de fazer o tratamento dessa informação, né? A maneira de caracterizar o texto literário é totalmente específica. Tem um jogo com as palavras. Uma palavra não quer dizer exatamente somente aquilo que literalmente ela representa. Vamos sair um pouquinho da teoria aí e colocar isso em prática.
Nós vamos ver aí à frente, nos próximos lâminas, que nós tratamos de um mesmo assunto, sobre um texto que fala sobre o açúcar, que é um texto com função predominantemente poética, e o outro texto que também fala sobre açúcar indiretamente, sobre a cana-de-açúcar, de uma forma totalmente informativa. Nós vamos perceber a grande diferença entre o texto literário e o não literário. Vamos ver aí. Você vai ler comigo aqui. O açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor, que se dissolve na boca, mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos, plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Viram aí, né, o texto do poeta, trazido, falando sobre uma coisa que nós temos no dia a dia, mas de uma maneira que é quase uma denúncia, né, quase um poema que faz uma denúncia, mas que traz toda uma carga de sentimento, toda uma linguagem poética, toda uma figura de linguagem, que inclusive nós discutimos na aula anterior sobre a antítese, né? Quando ele fala que o açúcar é doce, é fino, é branco, a vida dos homens que o produziram é amarga, né? É dura. Então, esse jogo com as palavras só faz sentido dentro do texto poético. Já vamos observar aqui o texto Cana-de-Açúcar. Veja, tratando da mesma temática, porém de uma forma completamente objetiva. Originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi produzida no Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. A região, que durante séculos foi a grande produtora de cana-de-açúcar no Brasil, é a zona da Mata Nordestina, onde os férteis solos de Massapê, além da maior distância em relação ao mercado europeu, propiciaram condições favoráveis a esse cultivo. Atualmente, o maior produtor nacional de cana-de-açúcar é São Paulo, seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além de produzir o açúcar, que em parte é exportado e em parte abastece o mercado interno, a cana serve também para a produção de álcool, importante nos dias atuais como fonte de energia e de bebidas. A imensa expansão dos canaviais no Brasil, especialmente em São Paulo, está ligada ao uso do álcool como combustível. Veja só, o texto, o açúcar, né, que parte de uma palavra de domínio comum, açúcar, e vai se ampliando em seu potencial significativo, vai explorando os recursos formais, quer dizer, as formas que a palavra adquire, para estabelecer um paralelo entre açúcar e branco, doce, puro, e a vida do trabalhador que o produz, que é dura, amarga e triste, como falei anteriormente, você pode perceber aí a antítese, o jogo de ideias contrárias, né, em que o autor usa isso intencionalmente. Se tirássemos
essa maneira de apresentar o jogo de palavras aqui e a escolha do léxico também, provavelmente o significado ou os significados do texto seriam outros. As associações lexicais entre vocábulos do mesmo campo semântico. Veja só, você pode perceber que açúcar, açucareiro, adoçar e dissolver tem tudo a ver ali dentro daquele, o que a gente chama de campo semântico, quer dizer, fazem parte de um mesmo campo de significados, né? Usina, cana, canavial, plantar, colher, são todas palavras que estão associadas, né? Cana, canavial, plantar, colher, são palavras que estão associadas e que a gente chama que fazem parte do mesmo campo semântico. E essas associações entre essas palavras têm uma intencionalidade, assim como mercearia, comprar, vender, também. Então, como peço para você fazer um texto literário, é preciso que haja um planejamento também sobre as associações que você vai fazer dos termos, dos léxicos, das palavras em si que você vai escolher e que relação tem entre elas. Também as relações antitéticas, né? Já falei também anteriormente, vida amarga e dura, e o açúcar branco e puro, né? Embora não apareça logo na sequência, mas dentro do texto você pode perceber esse jogo de ideias contrárias, que a gente chama de antítese, né? Há também as comparações, né? A comparação é diferente da metáfora. A metáfora você faz uma comparação, mas não apresenta o elemento comparativo, né? O conectivo que faz a comparação, que geralmente é a palavrinha como, ou igual, ou parecido. Então, a comparação é o confronto de ideias por meio de conectivos, de palavras que explicitam o que está sendo comparado. Então, na comparação, um termo se define em função do que sabemos em relação ao outro. Veja só isso aí. Vejo o açúcar puro e afável, como beijo de moça, como água na pele, como flor que se dissolve na boca. Veja que esse elemento, essa palavra como, ela aparece como um conectivo que estabelece a comparação entre o elemento anterior, o açúcar, e o elemento seguinte, que é a pele, a água, a flor na boca, o beijo da moça, tal. No texto, a cana-de-açúcar, de expressão não literária, o autor informa o leitor sobre a origem da cana-de-açúcar, os lugares onde é produzida, como teve início seu cultivo no Brasil. Então, veja que é outra proposta o texto não literário. É apenas de informar. Então, para caracterizar, eu não gostei muito desse exemplo aí, mas vou usá-lo assim mesmo para não perder tempo. Você pode ver aí no início, vou ampliar aqui um pouquinho. No início você pode ver aí o bolo, né? O Red Velvet, que é um bolo famoso, né? Acho que muitas pessoas conhecem. Mas veja com a linguagem que foi utilizada nessa parte vermelha para falar do bolo de uma forma, digamos, poética, né? Usando um jogo de linguagem aí, que existe uma expressão americana que fala of the lifetime, que significa para uma vez na vida, o bolo uma vez na vida, e aí ele usa a expressão the cake of a lifetime, para uma esposa, né? O tempo da esposa, quer dizer, e aqui abaixo uma receita do bolo, algo absolutamente informativo, né? Que dá uma ideia de instrução, é um texto instrucional que traz apenas como fazer o bolo. Veja que o uso
do jogo das palavras lá em cima, embora seja no texto em inglês, por isso que não gostei desse exemplo, mas eu mantive, porque esses slides não fui eu quem produzi, né? Foi a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Mas você pode comparar aí que a linguagem utilizada nessa parte superior vermelha aí falando sobre o bolo, ela traz uma carga, né, poética, uma coisa mais suave, light. E essa parte de baixo, onde traz a receita, as linguagens são mais literal mesmo. Então, nós poderíamos usar outras formas de apresentar aqui. Por exemplo, se eu mostrasse a você uma foto de jornal e uma foto mostrando a foto dos sem terra, e do outro lado eu mostrasse a você um quadro com os retirantes de Portinari, né, com o mesmo tema da foto, né, que fala os sem terra de um lado, mas que era uma proposta absolutamente informativa, mostrando uma realidade, e os retirantes, que é um quadro do artista Portinari, mostraria uma imitação dessa mesma realidade, mas a proposta é outra, é artística. Outra forma seria, por exemplo, cenas do cotidiano e uma colagem de Glauco Rodrigues, ou imagens de pessoas se movimentando e uma escultura representando pessoas. Percebe que a proposta literária, né, ela traz um tom de arte, né, de representação, de mímese, como Aristóteles classificou, né? Uma pequena crítica sobre a passagem de uma escola de samba e a música foi um rio que passou em minha vida. Veja, seria mais ou menos a mesma coisa, só que a música ela é a arte literária. Então, vamos ver aqui um pouco sobre reflexões sobre o real. Em lugar de apenas informar sobre o real ou de produzi-lo, a expressão literária é utilizada principalmente como meio de refletir e recriar a realidade, reordenando-a, né? Veja que a proposta do texto literário ou da arte literária é essa, é tratar de uma forma indireta, de interpretar, às vezes, né, uma realidade, de recriá-la num plano imaginário. Por isso, quando sai da proposta não literal, as possibilidades se ampliam. O barulho de buzina, outros exemplos aqui que a gente traz, né? O barulho de buzina na rua e uma música que traga o uso desse mesmo som não é a mesma coisa. Na música, isso passa a ser arte. O som de vozes de crianças brincando e a música Domingo no Parque. Então, são vários exemplos que a gente poderia utilizar para representar a realidade em si e a realidade recriada a partir da literatura ou do texto literário. Então, refletindo a experiência cultural de um povo, o texto literário contribui para a definição e para o fortalecimento da identidade nacional. Por isso, num país como o Brasil, onde as características culturais precisam ainda ser revitalizadas e valorizadas, as artes desempenham um papel muito importante. A gente pode ver aí nesses protestos de rua, né, as pessoas utilizam jogos de palavras, palavras que são comuns no dia a dia, porém ganham um novo significado porque eles a tratam de um modo sentimental, artístico. Eu vi essa semana um protesto na rua em que as pessoas usaram a frase em inglês deixe-me respirar, né? E essa frase solta em qualquer lugar, deixe-me respirar, talvez não tenha tanto significado. Porém, no momento que a gente contextualiza e compreende que uma pessoa
foi morta, né? O George Floyd foi morto no estado de Minneapolis, nos Estados Unidos, por um policial branco e que passou 8 minutos deitado no chão, com o policial com os joelhos segurando ele, pressionando ele no chão, e isso veio causar a sua morte. Isso causou indignação em torno do mundo, né? E as comunidades que defendem os direitos das pessoas negras começaram a valorizar, a trazer isso, né? As formas de opressão das pessoas negras. Tudo isso ganhou um novo significado e as pessoas usam essa frase. É uma forma também literária, né, de trabalhar isso. Então, é uma forma também, como a gente chama, de desautomatização. Quer dizer, você sai do piloto automático. Respirar não é só mais respirar. A palavra respirar não se refere mais quando vai para o protesto de rua, deixa no exemplo que eu citei anteriormente, deixa de ter apenas a conotação de inspirar e expirar como atividade fisiológica e passa a ter um novo significado de existir, de ter direitos, né? De ter as mesmas condições de vida, de ter liberdade, de ter acesso aos bens. Quer dizer, quantos significados a palavra respirar passa a ganhar dentro de uma situação de protesto de um povo, né? De um grupo racial que está sendo oprimido. Então, no texto literário, relacionado ao processo de recriação do real, ocorre uma desautomatização da linguagem, quer dizer, nós vamos buscar vários outros significados e, claro, que esses significados só se complementam de acordo com o receptor, a pessoa que recebe essa mensagem, a carga de informações que essa pessoa tem para interpretar aquilo que está sendo posto ali naquele momento, naquele local, por aquelas pessoas. Duas pessoas podem ver de forma completamente diferente a mesma frase. Então, o uso estético da linguagem também pressupõe criar novas relações entre as palavras. Vejam esse exemplo aí, polícia e police, e esse traço preto com essa cor vermelha em volta. Quer dizer, os elementos que nós chamamos de elementos semióticos ou multissemióticos, quer dizer, as cores, as formas, o tamanho da letra, a cor da letra, se está grafado de minúsculo, de maiúsculo, né? Tudo isso são combinações de maneiras inusitadas, criativas, de um modo singular, que podem ganhar novo significado. Se você vê a palavra polícia num lugar e vê a palavra polícia com esse traço vermelho, com esse traço preto, né, parecendo um cacetete, e escrito em letras pretas, em letras garrafais, em letras maiúsculas, tudo isso ganha um novo significado. A cor vermelha traz uma sensação de energia, isso tem uma implicação no nosso cérebro. Quer dizer, todo esse jogo parece simplesmente ser aleatório, mas isso é uma desautomatização da linguagem. Ela tem uma funcionalidade dentro da interpretação que nós podemos fazer. A plurissignificação, que é um trabalho de recriação, né, que se efetiva na construção do texto literário. É também uma atividade lúdica, né? Por isso que o texto literário provoca o prazer estético daquele que está fruindo, que está aproveitando, que está se beneficiando da literatura. Então, cada pessoa, como já falei, vai absorver aquilo de uma forma diferente, que vai depender do acúmulo de informações que você traz, né, de quantas coisas você já leu a respeito daquilo dali ou já viu, também do seu estado emocional, espiritual, a maneira como você vai receber essa manifestação artística vai trazer significados
plurais, né? Que grupo você faz parte também socialmente falando, isso vai implicar uma recepção, né? Um recebimento dessa informação, dessa carga literária, de um modo completamente diferente de uma pessoa para outra. Essa atividade de recriação, expressão literária, se caracteriza pela conotação. Numa aula anterior, você lembra que nós já falamos sobre isso, né? Que o texto literário ele usa predominantemente o sentido conotativo, né? A linguagem conotativa. Por quê? Justamente por essa possibilidade de multissignificados, né? De plurissignificação. Então, o uso das metáforas, das metonímias, daquelas figuras de linguagem que falamos em outro momento numa aula anterior, como por exemplo, deixa eu me lembrar outra figura de linguagem aqui que nós falamos. Nós falamos sobre a antítese, sobre o pleonasmo, né? O pleonasmo, por exemplo, que pode ser considerado um erro gramatical, um erro de acordo com a gramática normativa, em outros momentos no texto literário pode ser um recurso, né? Quando eu digo, mas eu não desisto, eu não desisto, eu resisto, eu resisto. A repetição, ela não é um erro, ela é uma escolha, né? Ela é uma escolha da pessoa que produz aquele texto como forma de dar ênfase, né? E provocar no leitor um certo prazer estético. Vamos falar também aqui sobre a intangibilidade da organização linguística e a intocabilidade, né? O que é intangibilidade? Intangível, tangível é aquilo que a gente pode medir, pode calcular, pode saber quantidade, né? E intocabilidade, aquilo que não se pode tocar, que não se pode modificar, que não se deve, né? Então, a intangibilidade se trata das várias possibilidades, né? É impossível a gente determinar quantos significados uma palavra vai ter quando ela cai dentro de um poema, por exemplo, né? De um texto poético, né? Que ganha lá significados diversos a cada leitor. E a intocabilidade, que nós não devemos, não podemos modificar a ordem das palavras ou a escolha lexical do autor, porque cada uma daquelas escolhas tem uma funcionalidade e alterá-las pode fazer correr o risco de mutilar ou comprometer a intenção do autor. Por exemplo, algumas vezes, talvez você já tenha até passado por uma situação como essa, o professor pedir para pegar o texto de Luiz Gonzaga, né, a música Asa Branca, que é um hino para nós nordestinos, né? Em vez de dizer quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, quando a gente usa essa, quando o autor, né, Luiz Gonzaga usa essa quando olhei em vez de quando olhei, ele não está cometendo um erro gramatical, um erro na escrita da palavra, mas tentando e conseguindo reproduzir uma linguagem de um povo, uma maneira regional de se falar e que há uma compreensão nesse entendimento. No momento que se pede que troque essa linguagem, que escolha outra palavra no lugar dessa, as coisas perdem o significado do que o autor queria mostrar, né? As coisas, essas escolhas, elas têm sentido de existir. Um exemplo aí muito simples, por exemplo, esse primeiro recorte aí.
Divide and conquer. Eu não sei por que escolheram tantos exemplos aqui usando em inglês, mas tudo bem. Esse divide and conquer é um termo, né? Dividir e que significa dividir e conquistar. É um termo da sociologia e também uma estratégia militar que é utilizado em momentos de confronto, na guerra e tal, que significa dividir os poderes, né? Dividir o armamento, o poder de enfrentamento ali para conquistar o território do inimigo, ou dividir os poderes para conquistar maior extensão, né? Maior número de população, se tratando do termo na sociologia. Então, se eu dissesse conquistar e dividir, com certeza seria outro significado completamente oposto da proposta, né? Já aí, esses sinaizinhos de semáforo, primeiro o vermelho, depois o verde e depois o amarelo, nessa ordem 1, 2, 3, a gente pode perceber que se mudássemos, né, aí como se a gente pudesse ler assim, pare, siga com atenção. Se eu trocar essas cores, a ordem desses semáforos, desse sinalzinho, não vai ter a mesma leitura. Ok? Ficou claro para você aí, até aí? Estamos já chegando ao finalzinho. Vamos lá. Sobre recursos fônicos também que podem ser utilizados para caracterizar o texto literário, né? Você vê aí alguns sinais, né? Sonoridade. Aqui é só um sinal ilustrativo, né? Na verdade, que dentro de um texto poético, inclusive já trabalhei isso na sua turma, sobre ritmo, sonoridade, rimas e aliterações, são recursos utilizados intencionalmente para criar uma, um certo um certo clima, né, como recurso da linguagem utilizado no texto literário. É também bom a gente lembrar que a literatura é um veículo por excelência da linguagem em sua função poética, mas não é o único, né? Podemos perceber também na publicidade, nas brincadeiras infantis, nos jogos de palavras, nos trocadilhos, a presença da linguagem poética. Então, a linguagem poética não é utilizada apenas no texto literário, porém, é um dos recursos mais utilizados dentro do texto literário, ok? Vamos um último exemplo aí, só para você se situar muito bem e perceber as conotações diversas, as escolhas lexicais, o efeito provocado por essas escolhas nesse pequeno texto aí, né? Pai não entende nada. Depois vai ter uma atividadezinha para você testar sua compreensão, ok? Pai não entende nada. Um biquíni novo não serve, pai. Está bem, toma o dinheiro, compra um biquíni maior. Maior não, pai, menor. Aquele pai também não entendia nada. Pai, você comprou um no ano passado. Não serve mais, pai, eu cresci. Como não serve? No ano passado você só tinha 14 anos. Não cresceu tanto assim. Não serve, pai. Está bem, toma o dinheiro. Compra um biquíni maior. Maior não, pai, menor. Aquele pai também não entendia nada. Então veja só, gente, você vai perceber aí que é preciso que a gente compreenda quem são essas pessoas que estão conversando, né? Ter algum conhecimento sobre ela. Tem uma pessoa de 14 anos, uma adolescente, a gente pode perceber se ela é menina, que ela é menina, né? Está falando, supomos que ela é menina, já que está falando de comprar biquíni. Que o pai, logicamente, uma pessoa já de uma outra geração,
e que há aí um confronto de entendimentos. Existe o jogo de palavras também, né? A escolha das palavras maior, menor, né? Que a oposição do significado de maior e menor é que traz um tom engraçado, né? Que causa um efeito de humor aí no texto, mostrando que essas escolhas não são à toa, né? Espera-se que uma menina que pediu para comprar um biquíni novo porque o outro que comprou o ano passado não serve mais, seja para comprar um maior porque ela cresceu. E aí a palavra menor, simplesmente essa palavra, trouxe o tom de humor para o texto. Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Trouxe algumas revisões de alguns conceitos, né, sobre figuras de linguagem e conotação e denotação que você já tinha visto anteriormente para a gente finalizar com esse tema aí, ok? Então, faça a atividade que vou enviar logo em seguida e bons estudos. Um abraço, até a próxima.